Nós temos aqui hoje um tema importante, né, que é o balanço um pouco tardio do ato do dia 2 de maio, porque nós não fizemos a análise no sábado passado, mas de qualquer maneira esse assunto continua vigente e é o assunto mais importante do momento. Tá? É preciso fazer uma análise detalhada desses acontecimentos, né, procurar captar o sentido mais profundo do que aconteceu e tirar as conclusões políticas, né? Bom, o dia 2 de outubro nós vimos uma coisa muito importante, que nós já vimos apontando, né, e, num certo sentido, prevendo que aconteceria, que é o fato de que as direções do movimento, as direções que, na realidade, se apoderaram do movimento de uma maneira burocrática, de uma maneira autoritária, né, tomaram a decisão em várias oportunidades de que o movimento deveria ser ampliado para os partidos de direita, tais como o PSDB, o PDT, etc. e tal, né? A base dessa proposta, né, dessa política, melhor dizendo, é o dogma, né, porque não há outra maneira de chamar isso aí, de que se você está lutando contra o fascismo, você tem que se unificar com todo mundo. Isso por si só é uma coisa sem sentido nenhum, sem nenhum sentido lógico, né, porque a unificação ela só tem sentido se você se unificar com pessoas que vão fortalecer, né, a luta que você está travando, né? Que é uma coisa que a maioria das pessoas não discute quando se trata de falar em unificação. Quer dizer, você pode se unificar com fulano contra ciclano, você pode se unificar com qualquer pessoa em qualquer situação, desde que, né, há uma condição sine qua non, desde que essa unificação ela impulsione a luta para adiante. Se ela não impulsionar a luta para adiante, não faz sentido. O fato de você colocar pessoas que estão realizando um movimento antagônico no mesmo movimento não vai fortalecer, pelo contrário, vai enfraquecer, né? É como tudo na vida, né? Num certo sentido, as ideias da política elas têm que ser vistas de um ponto de vista bem simples e bem concreto. Se você está aí, vamos supor, né, se você tem dois grupos de pessoas puxando a corda, uma do lado e outra da outra, né, só faz sentido você se unificar com quem for puxar efetivamente a corda do seu lado. Se a pessoa que vier do seu lado procurar atrapalhar o pessoal que está puxando a corda, embora ele esteja do mesmo lado seu, ele está trabalhando contra você. É uma coisa relativamente óbvia e relativamente simples. Nós destacamos em diversas oportunidades que a presença dessas pessoas, ela, ao invés de aumentar a força do movimento, ela criava, na realidade, um clima de desmoralização. E nós fomos os únicos que assinalamos, né, isso é muito importante, que essa gente não tem peso social real, que eles não colocam ninguém na rua, que eles não mobilizam ninguém. São aparatos políticos burocráticos, né, que quando vem a eleição, eles se utilizam dos grandes meios de imprensa, da imprensa corporativa, burguesa, monopolista, para manipular a opinião pública. E aí, né, depois de haver manipulado a opinião pública, eles mostram, olha aí, fulano foi eleito, então ele é muito popular, o que é mentira. Porque nós já vimos aí, em muitas oportunidades, né, pessoas que foram eleitas com uma extraordinária votação caírem, né, serem derrubados sem que ninguém levantasse o dedo para defendê-las. Né? Um caso muito importante recente é o caso do ex-governador Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, que teve uma votação, passou na frente de todo mundo, aparecia como um homem extremamente popular,
embora todo mundo soubesse que ele é uma pessoa muito impopular na realidade. E quando ele sofreu o impeachment, não teve uma pessoa que fosse lá na porta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para falar, não, esse homem é muito importante, eu votei nele, eu quero que ele continue. Não houve essa pessoa. Nós já tínhamos visto esse filme com o Collor, né? O ex-presidente Fernando Collor de Mello, quando ele começou a ser assediado por grandes mobilizações populares no país, numa determinada oportunidade ele cometeu o erro de chamar uma mobilização em favor dele, né? Ele, inclusive, usando o truque muito barato, né, que está sendo usado nessa mobilização, de chamar o pessoal a sair às ruas de verde e amarelo, né? E aí ele ele conseguiu o resultado oposto. Saiu um monte de gente à rua de preto, e logicamente de outras cores, protestando contra ele. Quer dizer, não tinha apoio de ninguém. Era um produto artificial criado por uma máquina burocrática, né? Assim também foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Produto de uma máquina burocrática. O único presidente que foi eleito tendo verdadeiro apoio popular foi o Lula, e depois a Dilma, né, que é do mesmo partido que ele, que foi apoiada por ele. Então, nós denunciamos que essas pessoas não tinham nenhum apoio popular real, né? E isso daí ficou muito claro, primeiro, no ato do dia 12, anterior ao dia 2, quando o MBL chamou o ato, na Avenida Paulista foram menos de 500 pessoas, sendo que do ato participou o governador do estado de São Paulo, participou o Ciro Gomes, participou toda a direita e uma parte da esquerda também, né? O PCdoB foi ao ato e uma parte do PSOL foi ao ato. Já aquele ato havia demonstrado que essa gente não tem apoio de absolutamente ninguém, né? Ou, digamos assim, para não dizer que eles não têm apoio de absolutamente ninguém, tem um apoio muito pequeno, que está aí circunscrito a interesses burocráticos, né? Por exemplo, nós vamos falar do caso Ciro Gomes aqui, que é um caso muito importante, mas adianta uma coisa, muita gente deve ter percebido que aparecem pessoas aí nas redes sociais para defender o Ciro Gomes. A gente não deve se confundir. Esse pessoal não é uma população em geral, e nem mesmo são militantes do partido Ciro Gomes, porque, felizmente, nós tivemos a oportunidade de constatar que o partido do Ciro Gomes não leva absolutamente ninguém nos atos que foram realizados, né? São 13 horas. O PDT foi ao ato, né? Foi aos atos e sempre foi com uma meia dúzia de pessoas, quer dizer, não tinha base nenhuma. Então, quem são essas pessoas? Essas pessoas são parte de um esquema burocrático. O PDT conseguiu eleger deputados, conseguiu eleger vereadores, etc. e tal. E esses deputados e vereadores têm uma clientela burocrática. Quer dizer, gente que é paga, né, e que sobrevive do dinheiro do aparato do Estado em torno desses candidatos. Não é nenhuma militância, não é nada. Isso daí esse fato foi novamente comprovado no dia 12. Né? Os dirigentes, né, os coordenadores do movimento, a revelia do próprio movimento, a revelia inclusive da coordenação do Fora Bolsonaro, chamaram Ciro Gomes, PSDB, uma herdeira do Itaú, né, MDB, Tabata do Amaral, sei lá, um zoológico de direita, para falar no ato do dia 12. E o resultado mostrou-se, né, espontaneamente que as pessoas que têm participado, que têm organizado, que têm mobilizado para os atos do Fora Bolsonaro rejeitam totalmente essa unidade. O pessoal não quer saber disso daí. Primeiro, nós temos que destacar que isso é o resultado de uma importante evolução política. Uma parcela da militância de esquerda, que é uma militância popular, perdeu completamente as ilusões
nos chamados partidos democráticos que deram o golpe em 2016. Né? Há uma ruptura de todo um setor importante, amplo, né? da militância política de esquerda com esses partidos e com as personalidades políticas da burguesia, partidos de direita. Né? E isso daí é um fato muito importante. Para conseguir um resultado como esse, muitas vezes você vai encontrar uma quantidade muito grande de dificuldades, porque tudo trabalha contra o desmascaramento dessas pessoas, inclusive a política dos próprios partidos de esquerda. Né? Os partidos de esquerda fazem um esforço, como aconteceu nesse dia 12, de trazer as pessoas, de inventar história para mostrar que eles têm um lado positivo, apesar de que todo mundo só consegue ver o lado negativo deles. Né? Inventaram aí que o governador do estado de São Paulo era um ser civilizado e até civilizatório, né? Quando todo mundo sabe que ele não é nem civilizado, nem civilizatório, que ele é um ser psicótico, que ele não tem escrúpulos em atacar a população de todas as maneiras. O Ciro Gomes foi também apontado aí como um desses democratas, né? Apesar de que ele tem se evidenciado sistematicamente que ele é um representante do bloco direitista que existe no país. Ele mesmo declarou na imprensa, sem nenhum disfarce, que ele queria ser o candidato da terceira via. Né? Quer dizer, tem o Bolsonaro, tem o Lula e tem a terceira via, que é um bloco de direita, que é o bloco que deu o golpe de Estado. E ele queria ser o candidato da terceira via. Quer dizer, o pessoal perdeu as ilusões, né? E isso é um passo muito importante. Mostra também que o apoio à candidatura do Lula não é um apoio cego. Né? O apoio à candidatura do Lula é o apoio de um setor que realizou um grande caminho no sentido da ruptura com a burguesia e que avança ainda mais na ruptura com a burguesia.